Olá, bem-vindo, Márcio. Tudo bom com você? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem também, espero aí com o grande público do seu canal. Sempre agradecendo aí o convite gentil de estar participando aí de nossos bate-papos sobre a língua portuguesa. Com certeza. Bom, e hoje você vai falar alguma coisa sobre a língua portuguesa ser uma ciência. Eu acho que vai ser bastante interessante isso. Você quer começar a falar? Olha, a partir até do que a gente faz, né? Que nossas conversas são as famosas dicas, né? E as dicas são muito comuns mesmo, né? De, olha, faça desse jeito, faça daquele jeito, não só aqui com a gente, mas a gente vê muito por aí. Só que aqui a nossa ideia, então, é uma coisa muito rápida, muito pontual, né? Mas algumas vezes eu fiz esse comentário, mas agora, se você está me permitindo, então eu quero dar uma ampliada nesses comentários, que é o seguinte: a língua portuguesa, quando dado assim, né, dicas, em geral é assim, fica parecendo para o aluno, para a pessoa, né, para o candidato a uma prova, concurso, enfim, todos nós, que determinou que uma coisa deve ser feita daquela forma, pronto, acabou, cabe a nós decorarmos. Mas tem uma E razão, isso né? é aí que está o ponto. E isso tira da língua portuguesa o que ela é, na verdade. Ela é uma ciência. Ela é uma ciência humana. Então, é claro que, como ciência humana, ela é mais flexível que a ciência da área de exatas, principalmente porque a língua portuguesa ela está sendo usada todos os dias por milhões de pessoas. É a sexta língua mais falada do mundo. Então, é claro que há muito movimento nela, e esse movimento de pessoas falando e escrevendo cria algumas fugas da ideia do que é o conceito de ciência. Eu vou até mostrar um exemplo disso. Mas, basicamente, é uma ciência. Então, é importante a gente lembrar disso, que quando eu tenho uma dica, olha, pode ser um facilitador, mas há sempre uma razão para aquela situação ser daquele jeito e não de outro. Há uma lógica. Acho interessante, eu faço isso com meus alunos, passar essa lógica, porque a dica, tudo bem, é eficiente, né? Eu decoro lá e faço, mas quando eu conheço a lógica, isso me permite pensar sobre o assunto. Ou seja, eu fazer de uma forma, não porque eu decorei, mas porque eu percebo que, logicamente, aquilo é o melhor. Eu acho mais funcional que a dica. A dica é muito eficiente, muito rapidinha, mas a lógica ela é mais ampla, ela precisa aí de uma certa reflexão, uma aula maior, por isso que a gente não pode trabalhar muito essas explicações. Mas é importante a pessoa, principalmente se ela estiver num processo educativo, que ela exija, ela tenha do professor a ideia do porquê. O porquê é uma questão que deve ser feita e deve ser respondida. Então, trabalhar só na base de dicas, numa maneira ali, eu preciso ser rápido, eficiente, tudo bem. Mas, para entender o assunto, é preciso que o professor passe para o aluno essa ideia do porquê, para não parecer um pouco o que nós conversamos, né, no encontro anterior. A língua portuguesa é chata, ela é intransigente, ela impõe normas, ela impõe. Não. O que ela faz é propor situações que, logicamente, aquilo que é proposto pela gramática melhora a interpretação, a produção e a interpretação do texto. Tudo que o gramático determina, além de ser lógico, ele busca uma finalidade só: a melhor expressividade de quem fala e quem escreve, e, claro, o melhor entendimento de quem ouve e de quem lê. Então, A língua portuguesa é uma ciência e dentro dela tem lógica. então passa essa lógica para um Eu exemplo. vou passar, eu vou Fica uma passar dois, frase. Qual é a lógica eu da vou, eu vou passar dois exemplos rapidamente, aí para a gente não ficar nos alongarmos muito. Olha, uma coisa que eu percebo muito, tem material didático e o aluno acaba trazendo às vezes para mim, por exemplo, a ideia é assim: olha, tem uma por exemplo, gramática não tem, desculpe, crase não tem.
regra nenhuma. Na verdade, não é regra nenhuma dentro da crase. Tudo que você pressupõe de uso correto de crase ou não uso de crase é dentro dessa coisa que a gente falou, dentro de uma lógica. Não há regras. Mas o aluno, por exemplo, me traz, e realmente existe material didático, por exemplo, olha, eu não devo usar crase na frente de pronome demonstrativo, pronome do caso reto, pronome indefinido, na frente de verbo. Sim, isso são dicas que o aluno vai decorando e tal. Mas vamos pensar na lógica. A crase é uma fusão, uma contração da preposição a, aquela preposição, aquela palavra, né, pedida por verbos ou substantivos para serem completados, e o artigo a. O artigo definido a. O artigo a definido, ele define um elemento, e ele é o a porque ele é o feminino. Então, mata toda essa ideia de dicas. Por quê? Porque artigo feminino a só se usa antes de substantivo feminino. É lógico, artigo a, eu falo a menina, eu uso só antes substantivo feminino. Então, é claro que não tem crase antes de um pronome como o indefinido nenhum. Ué, é só o aluno pensar, isso é um substantivo feminino? Não. Ah, então não tem crase. Então, ele estava a falar mentiras, a falar. Falar é um verbo. Então, é claro que não tem crase. Por quê? Porque a crase tem um artigo feminino. E Se eu ele só falar, acompanha substantivo feminino. Oi. entregarei à menina. Olha, eu pus aqui também o andar a pé, né? Pé é substantivo? Ah, mas é substantivo masculino? Também não tem crase. Então, em vez de ficar decorando coisas onde não acontece a crase, o conceito mata tudo isso. Artigo feminino está na crase. Artigo feminino só acompanha substantivo feminino. Agora, se eu Entregarei entregarei, se eu entregarei, pode ser o presente? à menina. Não. Ah, mas aí eu posso pensar o seguinte: bom, peraí, já aqui ficou interessante, tem um substantivo feminino. Substantivo feminino pede artigo feminino. Mas o outro A da crase é a preposição pedida por verbo ou substantivo. Veja o verbo entregar. Quem entrega, entrega algo a alguém. Né? Eu entrego, por exemplo, ao menino. Olha só na versão masculina. O que aconteceu? A preposição a, porque quem pede é esse verbo. O verbo pede a preposição a. Apareceu agora só que um artigo masculino, porque temos um substantivo masculino. Aqui é a mesma situação. Vai ter o a pedido pelo verbo, preposição, e o a agora artigo feminino, porque menino é um substantivo feminino. Logo, aqui tem crase. Tudo bem? Perfeito. Mais Mas, uma regrinha. nesse Mais caso, uma para mim, é regrinha. meio automático, porque não tem como entregar alguma coisa que não seja alguém. Então, Exato. automaticamente, eu penso na crase. E na crase você pode excluir automaticamente se o a que você está pensando não estiver frente a uma palavra feminina, por Sim, causa daquela história do artigo feminino. Quer ver outra entreguei agora, você falou o presente à menina, se você entregou o presente a pessoas, você entregou o presente a pessoas queridas, você entregou o presente a pessoas queridas. Aí vão dizer para você, olha, tem uma dica aí, quando o a está no singular, frente a um substantivo no plural, não tem crase. É uma dica, mas vamos pensar novamente. O artigo feminino, ele concorda com o substantivo. Você fala a menina e as meninas. Ué, se aqui tivesse um artigo, teria que ter, então, porque pessoas está no plural, teria que estar assim, né, com crase. Se eu vejo essa ideia, é óbvio que não tem crase, por quê? Porque se o a está no singular e pessoas está no plural, nesse a não tem o artigo a, porque ele precisa acompanhar o substantivo no plural. muito Deu claro. para entender? Legal. E só uma coisa que eu falei, só terminando, falei que nem sempre a língua portuguesa
segue a lógica racional, mas mesmo assim tem uma motivação. É rápido a gente pensar nessa palavra aqui, olha. Eis a grafia oficial de mussarela. A mussarela tem nos dois Es, né, do italiano, uma conversão para o português, para o C cedilha. Isso acontece também com piazza, né, que é a praça, né, foi transformado os dois Es em C cedilha. Se você me perguntar por que os dois Es de pizza não foi transformado em C cedilha, não sei. A gente não fez essa adoção. Porém, o que tem acontecido aí no mundão de meu Deus? A mussarela aparecer com dois S's. Então, o que aconteceu? Hoje, há muito gramático, há muitos gramáticos, há muitos dicionários falando assim, olha, mussarela é com C cedilha, mas se houver com uma mussarela aí com dois S's, tudo bem. Mas que falta de lógica? Não é falta de lógica, é a consagração do uso, é a aceitação de uma situação que vem do uso da língua portuguesa. Então, o gramático, veja como ele não é impositivo. Ele fala o seguinte, olha, mussarela é com C cedilha, mas vocês estão escrevendo com dois S's, tá bom, vale os dois S's. Então, essa fuga do C cedilha por dois S's não é incoerente também, está dentro de uma lógica racional, aceitar a consagração do uso. Então, mesmo quando eu fujo da regra, C cedilha por dois S's, também aqui temos uma lógica. Então, nada na língua portuguesa é porque é. É uma determinação de um gramático, é uma lógica, e essa lógica sempre busca a melhor expressividade para aquilo que eu falo e para aquilo que escrevo. Gramático não impõe nada, propõe coisas boas para quem escreve e quem fala, sempre dentro de uma lógica racional. Porque, como nós começamos a ideia, a língua portuguesa é uma ciência. E ciência se baseia em lógica racional. Fica bem claro, muito bacana. E principalmente, mais bacana ainda, essa exemplo que você deu, porque aí a gente fixa o que você está falando, entendeu? Muito bacana, Aí, Márcio. Muito e obrigada. mais a nossa ideia aqui é, novamente, a relação da pessoa com a língua portuguesa ser menos essa coisa. Olha, estão me impondo um monte de regra, eu tenho que decorar e executar. Se eu pensar assim, não, há um monte de coisas, por lógica, que o gramático me propõe que eu faça para que eu me expresse melhor, esse é o entendimento correto da gramática normativa da língua portuguesa. Muito bacana, Márcio. Obrigada. Parabéns. Agradeço novamente. Sei que às vezes eu me alongo e peço desculpa a você, a seu público seleto aí, mas às vezes a gente precisa falar um pouquinho mais. Mas agradeço muito a oportunidade. Eu havia dito uma vez, vou voltar a dizer. A língua portuguesa não precisa de ser defendida, mas acho que ela pode, né, ter essa colaboração minha de falar que ela não é um monte de regras impostas, mas uma lógica racional que busca a melhor expressividade de quem fala e de quem escreve. Obrigada, então, Márcio. Muito obrigado a todos vocês. Esperamos por você aqui novamente. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade novamente. Tchau. Um grande abraço a todos. Tchau.